Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 345. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Todo mundo bem depois do jogo de ontem? O coraçãozinho, como é que tá o seu coração, Ana? Tá inteiro, né? Tá inteiro, a garganta mais ou menos, mas o coração tá inteiro. Mas o Corinthians gosta de dar uma testada, né? Não precisa ir no médico, só assistir o jogo do Corinthians, a gente já sabe que tá tranquilo, pode seguir mais um ano aí. E acho que nós estamos dando uma de Croácia, né? Que na Croácia na Copa do Mundo de 18, 22, semifinal é pênalti. A gente já sabe que vai pros pênaltis. Estamos indo desde a final do ano passado nos pênaltis. A Copa do Brasil é só pênalti pra nós, impressionante. Então, meus amigos, o Luxemburgo chegou a 20 jogos no comando do clube. Tá chegando naquela fase ali que mais um pouco ele cai, segundo as estatísticas recentes nas passagens dele. Acho que era 22 a média do Luxemburgo. Então, os resultados dessa semana, 2 vitórias essa semana, 3 seguidas com a vitória da semana passada. O Corinthians 1-0 sobre o Universitário do Peru pela Copa Sul-Americana e 3-2 sobre o América de Minas, depois classificados nas penalidades, né? Mas, Ana, esse jogo da Copa do Brasil, a gente devia ter matado nos 90 minutos, né? Não precisava fazer a gente sofrer tanto, né? Ah, sim, a gente conseguia, sim, matar nos 90 minutos. Ficamos 2 vezes na vantagem que nos dava o acesso direto à Copa, à vaga na semifinal. Mas foi um jeito diferente do Corinthians jogar, né? O Corinthians jogou mais aberto ontem e ficou muito exposto ali aos contra-ataques do América, principalmente a hora que o Benítez entrou para organizar ali no meio. As 2 vezes ele passa pelo Renato Augusto. O Renato Augusto não é um marcador, então isso acho que vai ter que ser um pouco melhor adaptável ali, mas fazia tanto tempo que a gente não fazia também 3 gols, né? Sem ser aquele jogo do Liverpool. Um jogo emocionante. Que não valia nada, né? Que não valia nada. Esse valia. O Corinthians jogando bem, indo pra frente. Eu acho que foi mais uma tentativa ontem dele jogar um pouco mais aberto. Eu não acho que isso vai acontecer em todos os jogos a partir dali. Eu não acho que vai jogar um losango com Rojas e Renato Augusto. Eu acho que vai ser um ou outro que o já falou ontem que vai jogar os 2 juntos, né, na coletiva. Não, vamos ver, eu não tenho muita fé, não. Eu queria só enaltecer e pensar numa possibilidade que é o Juan. O Juan tem jogado muita bola, né? Então, talvez ele não merecesse ficar ali na reserva e poderia, sim, compor ali com esse meio de campo. Eu acho que ficaria um meio de campo mais firme. Eu não sei, eu não vejo o Luxemburgo fazendo isso. Se ele for fazer isso, vamos ter emoções do Corinthians. Todo jogo do Corinthians ali vai ser 5-4, 4-5, 6-3, porque é muita exposição do time do Corinthians. Ele fica muito aberto, só o Moscardo, coitado, correndo para cobrir o Fagner, correndo para cobrir o Renato Augusto, correndo para cobrir o Fausto. É um pouco mais difícil. Eu, particularmente, achei o jogo muito emocionante, gostei bastante dos 2 jogos dessa semana. Eu acho que se o Corinthians marcar mais do que sofrer, tá bom. O problema é que a gente tem dificuldade, especialmente saindo atrás do placar, né? O Corinthians não consegue fazer viradas, enfim, o Corinthians atrás do placar é outra história. Esse jogo foi interessante até por isso, o Corinthians saiu na frente, né? E aí o adversário foi obrigado a se abrir também, né? E aí que o jogo começou a ficar mais interessante, porque o primeiro tempo, aquele 0-0 lá, tava bem ruim pra gente. Mas, Dudu, você acha que o time quis esse sofrimento pra consagrar o gigante Cássio nas penalidades? Eu acho que o time não quis esse sofrimento, né? Acho que nenhum corintiano queria esse sofrimento também. A gente queria livrar logo, porque que nem a gente brincou aqui, não dá, né? Só pênalti. Eu até brinquei e falei, ó, o Cássio garante 1. Se todo mundo fizer, o Cássio garante 1. Ele, por via das dúvidas, pegou 2 e o cara ainda chutou pra fora. O Corinthians, em todos os resultados na Copa do Brasil, teve que correr atrás. Inclusive até na final, né? Se a gente for lembrar, na final a gente saiu perdendo, teve que empatar. Então foi complicado. O Corinthians precisa melhorar em alguns aspectos. Concordo um pouco com o que a Ana falou.
Não dá para deixar só o Moscardo lá. Agora vai ser um clássico, a gente já sabe, né, o adversário. Mas acho que chega de sofrimento, né? O Corinthians precisa... Foi muito bom essas 3 vitórias, mas o Corinthians precisa agora engrenar, ganhar para retomar essa confiança, né, essa tranquilidade, porque nós estamos precisando disso. A gente não jogou pelo Brasileiro, mas a gente está lá embaixo ainda. E Gibson, a gente falando aqui de sofrimento, né? Os 3 confrontos da Copa do Brasil desse ano, 3 derrotas no jogo de ida, 3 vitórias mínimas, né, do placar necessário para as penalidades no jogo de volta e as 3 classificações na penalidade, né? A gente está jogando na linha ali, daqui a pouco a coisa não anda, né? Olha, eu acho que sim e não, né? Eu acho que nas outras 2 vezes que a gente ficou ali, que a gente perdeu o primeiro jogo, depois recuperou o segundo jogo, aí foi buscar nas penalidades, foi mais sofrido, né? Eu acho que ontem o time jogou muito melhor, né? Ele podia ter feito o placar no tempo normal numa boa, que nas outras partidas não sei se foi exatamente assim. A gente perdeu muito gol ontem. O Yuri Alberto, vamos dar meus bois. O Yuri Alberto perdeu muito gol ontem, né? Dos confrontos, foi a primeira vez que o Corinthians teve a chance de eliminar a fatura antes das penalidades. Exato. Né? Nos outros 2 a gente ficou na conta e nunca chegou a realmente estar classificado direto, sem penalidade. O Remo foi no limite, né? Foi um jogo gol no primeiro minuto e depois foi lá no fim. Então eu acho que assim, embora tenha essa coincidência dessas 3 disputas no pênalti, mas acho que dessa vez foi muito mais tranquilo e o time jogou muito melhor. Óbvio que quando vai subindo a fase, vai apertando, os adversários vão ficar mais fortes. Próxima semifinal agora é clássico, né, com o time da Vila Sônia lá, ou Jardim Leonor, como gosta do Dudu, né? Então, é um time que tá num momento bom. Então quando é clássico, aperta. Só espero que dessa vez a gente não saia de novo, né, atrás no primeiro jogo. Né? A gente não sabe se o primeiro vai ser em casa ou se vai ser lá, mas espero que a gente não saia de novo atrás pra ter que ficar correndo no segundo jogo atrás do prejuízo, que é sempre pior. Eu tô começando a botar mais confiança no time, dado que voltou o Renato Augusto e voltou jogando muito bem, e o garoto novo, o Rojas, chegou dando umas credenciais bacanas também. Então, enfim, acho que tem tudo pra ser uma baita disputa de semifinal aí. Enfim, o Corinthians pegou um dos adversários mais fracos, né, dessas disputas de quartas de final e sofreu, né? Acho que a gente tá jogando muito no fio da navalha ali. O Corinthians precisa melhorar bastante nessa disputa de semifinal, e aí vale também muito a mística deles não terem ganho aqui no nosso estádio e tudo mais, pra gente conseguir a classificação. E eu acredito, acho que o Corinthians vai chegar na final da Copa do Brasil pelo 2º ano seguido. E o Jair Ventura quase foi campeão pela Copa o corintiano na Copa do Brasil. Por que o Lucha não pode também, né? Enfim, qual a opinião de vocês sobre a participação do Luxemburgo nessa classificação? O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil apesar do Luxemburgo ou por causa do Luxemburgo, Ana? Não pode ser junto com o Luxemburgo? Porque eu não acho que nem seja apesar do Luxemburgo. E nem acho que seja única e exclusivamente por causa do Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo tem sua parcela de acertos. Foi ele que trouxe o Moscardo do Sub-17, né? Ele acreditou como eu disse, no Juan Oliveira. Tentou dosar um pouco mais o Renato Augusto para que o Renato Augusto chegasse inteiro nesse jogo. Testa várias alternativas de esquema tático. Nós não estamos fixos num esquema tático só como era na época do Silvinho. Mas os jogadores também têm parcela de muito mérito nessa classificação. Como é que nós vamos tirar o mérito do Cássio nessa classificação, né? Então eu acho que o Corinthians está na semifinal dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, junto com o Vanderlei Luxemburgo. Nem apesar e nem por causa dele. Eu acho que ele tem os seus méritos, mas eu não acho que o time classificou por causa dele, né? Eu acho que ele teve um dos seus acertos ali, né? Mas acho que o time também tem jogadores que estavam jogando mal e que estão começando a subir de produção. O próprio Fagner, que vinha de um meio nacional, fez uma partida bem legal. Como a Ana falou, o moleque, o Moscardo, esse moleque foi um achado, né? O Murilo mesmo ali na zaga. Também, pra mim, também assim, não foi uma coisa excluindo a outra. Foi junto, assim, né? Mas eu acho que nessa final ele teve mais acertos do que... Nessa quarta final desse segundo jogo, mais acertos do que erros pra mim. Eu vou ter que concordar com meus amigos aí. Não se faz nada sozinho, né? O Corinthians não foi desclassificado, acho que da Copa do Brasil, ou está classificado por causa do Luxemburgo ou por causa dos jogadores. É uma união
Eles abraçaram, eles estão com o técnico, ele tá chamando a responsabilidade para si, ele gosta, a gente já falou sobre isso. A diretoria também gosta, porque ninguém mais fala da diretoria, acho que só a gente aqui. Então acho que foi uma junção nesse aspecto. Mas pra gente poder chegar na final, vai ter que melhorar. E aí é tanto o Luxemburgo quanto o time. A gente vai ter que melhorar, porque vão ser 2 jogos bem intensos, bem difíceis. Eu acho que esse próximo desafio aí vai ser muito mais complicado mesmo, porque, enfim, eu nem lembro quem era o treinador do Remo, né? Mas um time mais fraco, depois o Atlético Mineiro em crise com o próprio treinador, que eles queriam mandar embora, o treinador queria mandar embora, mas ninguém queria abrir mão do dinheiro, então o cara estava lá na nossa disputa. E agora a gente enfrentou uma equipe fraca também, com o Mancini, que também é um treinador que não trouxe nada. Agora o próximo desafio técnico, né, entre os técnicos, vai ser mais interessante aí. O técnico, o nosso adversário do Jardim Leonor, campeão ano passado, enfim, tem mostrado um trabalho interessante. Muita gente da torcida, inclusive a gente, queria que tivesse chegado no Corinthians e não o Lázaro. Então vai ser vai ser um desafio para o treinador mais interessante, né? Eu acho que se eu tivesse que concordar com um dos lados, para não ficar em cima do muro, que nem todos vocês ficaram, eu acho que a gente chegou apesar do Luxemburgo. Acho que ainda ele tem acertado mais, sem dúvida nenhuma, especialmente com os garotos. Confio no projeto, mas eu acho que não tem projeto, é individualidade, né? Por enquanto não tem esquema tático. O Corinthians leva muito gol e ainda não vi solução, não vi nada que solucionasse esse problema. Enfim, acho que o Corinthians está patinando aí com o treinador. E já digo de cara, o Corinthians pode até ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Sul-Americana, mas no ano que vem, para mim, não pode ser o Luxemburgo o treinador do Corinthians. Só respondendo a sua pergunta, o técnico do Remo era o Marcelo Cabo. Boa, Dudu. Boa. Eles já trocaram de técnico, mas no confronto com o Corinthians era o Marcelo Cabo. Que, sim, de time mais famoso, ele dirigiu o Vasco, né? Mas, Gibson, o Cássio tem 31 pênaltis defendidos pelo Corinthians. E 2023 já é o ano que ele defendeu mais penalidades também, né? Ele só disputa. Ele só disputa penalidade nesse jogo de mata-mata e se continuar assim até o final, ele defende mais uns 5, 6. Né? Foram e contra 6. o Ituano foram 7, 8, se eu não me engano, né? Contra o Ituano foi longe. Esses acabaram ainda no... acabou nas 5 cobranças ali. Em 2023 já foram 6, em 2022 foram 5. Esse ano já é o ano que ele mais defendeu penalidades. O Cássio gigante, né, Gibson? Pô, o Cássio, cara, tá impressionante, né? Tá se garantindo. Tá sentindo a sombra ali, né? A sombra do Carlos Miguel. Carlos Miguel. Que não é uma sombra pequena, vamos dizer assim, né? O bicho tem 2 metros e tanto enfim, recentemente também jogou pra caralho, pegou um pênalti no meio do jogo. Então o cara tá fazendo a sombra ali, bicho. E o Cassião tá ligado, tá ligeiro, né? Mas jogando em casa porque tá com a confiança, né, cara? Bicho, na hora que ele vai pros pênaltis, bicho, ele pai na frente do cara, bicho, dá aquela batidinha de mão e fala, vem, mano. Ele tá com confiança pra jogar, então... Tá lindo, coisa linda. Gigante, né, Dudu? É o jogador das decisões do Corinthians, né? Ele gosta, né? Parece que ele gosta desses jogos aí. Cresce, bom, eu não sei de onde mais ele cresce, né? Porque é impressionante. Desses 6 pênaltis que ele pegou, né? Foram 5 nas cobranças e 1 no Campeonato Paulista. E curiosamente, no Campeonato Paulista foi do mesmo jeito que ele pegou o do Benítez, né? Só que ele era no outro gol, ele foi e pegou com os pés. Se for pros pênaltis, o Cássio pega um. Ele vai pegar um. É contra o próprio América lá. Aliás, vamos retomar, né? Contra o próprio Atlético Mineiro. Ele evitou um placar maior. Por isso que a gente conseguiu 2-1. Contra o América Mineiro, ele evitou um placar maior. Ontem ele não foi tão exigido assim no jogo. Mas na hora que precisou dele, ele estava lá. Eu acho que fez bem isso para ele. A gente viu na própria coletiva, na entrevista dele depois, ele estava lá, ele falou, não fui eu, né? Foi o Corinthians que passou. Não dá, né? Não dá pra gente ficar esperando mais nada do gigante. É fundamental, ele é sensacional, vai ter a folguinha dele agora na Sul-Americana, mas vai ser muito importante pra gente, porque é clássico, e ele gosta de pegar pênalti do outro time também, né? É o time que ele mais pegou pênalti. Não tem palavras, né? Você já sabe que eu sabia ontem que ele ia pegar, pelo menos um, que nem o Dudu falou, a gente já tinha certeza disso, a gente só tinha mais medo dos corintianos não metendo gol, né?
O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians e esse é um título que ele não tem, né? Esse é um dos poucos títulos que ele não tem pelo Corinthians. Isso também pode estar motivando ele nessa... Vi com uma sinergia, né? Ele com aquela torcida, porque também a torcida em cima ali do cobrador de pênalti também faz diferença na Neoquímica Arena. Então, tudo isso faz com que seja mágico ali aquele momento que o cobrador, o pé treme na hora de bater e o Cassião pega. Assim, eu acho que já tá bom, eu não quero pedir mais nada pra ele, eu não quero ir mais pros pênaltis, eu quero resolver tudo no tempo normal. Eu acho que ele já me deu bastante coisa esse ano, eu não quero mais depender dele, não. E se o Cassião já, enfim, tem uma grande história pelo clube, de serviços prestados e tal, quem tá aparecendo agora nessas últimas temporadas é o Roger Guedes, né? Chegou a 20 gols esse ano, já tem 30 gols marcados na Neoquímica Arena, é o maior artilheiro ao lado do Jô. Se a gente considerar que ele marcou o primeiro gol da carreira dele pelo Criciúma na Neoquímica Arena, ele já é o jogador que mais vezes marcou no nosso estádio, né, na Neoquímica Arena, mas eu tô querendo que ele passe esse número com a nossa camisa, né, e não fazendo gol por um adversário. Já é o 8º maior artilheiro do século XXI, 42 gols marcados. O Jô tem 65. Acho difícil o Roger Guedes ficar até o fim do contrato dele, que é 2025. Mas se ele ficar até lá, ele vai passar o Jô, né? Até o final do ano ele passa. Ele vai terminar o ano com quantos gols? 40 gols, é isso? 40 gols. Que beleza, hein? Que beleza. Isso é confiança. Você gosta dele, né, Ana? Eu gosto. Eu gosto dele. Ontem ele foi decisivo pra mim de novo. Ele é fominha. Ontem ele tirou a camisa e meu pai falou que ele tá pançudo. Mas mesmo assim, eu gosto dele. Eu acho que ele passa pela marcação. É ele que chama a responsabilidade. É isso que a gente gosta de ver. Perde uns gols. Não é o Yuri Alberto. Ele não tem essa capacidade toda de perder gols que nem tem o Yuri Alberto. Mas ele perde os gols. Mas também ele faz bastante gol. E é o que eu falei pra você. Vai terminar esse ano aí com pelo menos uns 30 gols. Esse ano vai. Agora é torcer pra ele continuar ou melhorar e aí ver se o Yuri recupera, né? Mas eu acho que assim, o Roger só tende a crescer se o Yuri crescer do lado dele e agora com a chegada do Rojas também. E o Renato voltando ao time. Né? Pô, começa a virar um quartetinho ali encrenca, né? Então eu acho que o Guedes vai ter tudo pra crescer. Que nem a Ana falou, a gente sabe que ele é bem fominha, né? Ele joga todas, ele fica bravo. Eu só acho aqui, vou repetir um pouco o mantra lá que você brinca de não tomar gol. Eu só acho que ele precisa jogar mais próximo do gol. Ele joga muito com essa mania dele pelo lado esquerdo, muitas vezes volta demais, está muito longe da área. E o Roger Guedes, na minha sincera e honesta opinião, precisa estar mais próximo do gol. Tanto o Roger Guedes e o Yuri, um mais próximo do outro, e eles mais próximos do gol. Aí vai começar a sair com mais tranquilidade, com mais, né, facilidade, e talvez a gente pare de sofrer tanto. O Roger Guedes fazendo um ano espetacular pelo Corinthians. Eu imagino, se ele tivesse o pé esquerdo, aí eu acredito que ele chegaria nos 40 gols da Ana. Acho que de vez em quando eu sinto falta, que ele está sempre jogando com o pé direito e acaba perdendo uns gols ali por causa disso. Terça-feira teremos Roger Guedes. Boa, terça-feira deve jogar lá, porque ele não vai jogar na partida pelo Brasileiro, né? Bom, e aí teve a estreia, finalmente, né? Matias Rojas conseguiu conhecer a cidade de São Paulo, foi ao MASP, na Avenida Paulista ali, o Museu do Ipiranga, o Museu da Língua Portuguesa, porque ele é paraguaio, né? Queria se comunicar melhor. Enfim, passeou pela cidade inteira aqui e demorou pra estrear, mas estreou muito bem, né, Gibson? A gente ficou feliz com a estreia, mas um jogo é muito pouco pra julgar, enfim, pra fazer grandes previsões, mas que deu ali umas credenciais legais, deu. E por fato de ser moleque, também ser mais novo, pô, você começa a botar uma fé, né, no garoto. Mas vamos ver se ele vai não é moleque, é 27 anos, né? Não é também então, que é um garoto. Esse time aí é uma criança, né? Para nosso time ali, a gente tem um asilo, porra. Né? Não é mais tanto asilo, vai. Um asilo e tem uma casa de aposentado também lá. Recebendo sem jogar. Ele tem colocado o prezinho ali, o Murilo 17, o Juan 23 então, e tal. Eu digo, assim, o Murilo não, o Moscardo, né? O 17. Sim. Eu digo, mas vamos assim, é um cara que, bicho, vai correr, cara, sabe? Tipo, tem 2 pulmão, né?
Esse aí tem 2 pernas, tem 2 pulmões. Mas o que eu achei mais interessante, enfim, né, do jeito de jogar é que ele é o cara que ele improvisa muito bem o que tá acontecendo na hora, tipo, né? Ele, se precisar mandar ali de 3, ele manda de 3 vezes, o que precisar fazer ele faz, cara. E ele parece um cara que gosta de arriscar essas jogadas diferentes são aquelas jogadas que acabam quebrando a linha de defesa adversária. A gente tem falta disso, né? Falta isso. Não é ele passar a bola bem pra caramba e ficar passando de lado. Mas então ele parece ser aquele cara que ajuda a quebrar a linha de defesa adversária, né? Enfim, parece ser um cara com qualidade, um jogo só, cedo pra falar, mas acho que deixou todo mundo otimista. Eu nunca tinha visto ele jogar antes, vou ser sincera, foi o primeiro jogo que eu vi desse jogador. Achei que ele jogou muito bem, mas é o que o Gibson falou, é um jogo só. Otimista a gente tá. É uma contratação do Duílio, né? Então, contratação, esse ano teve mesmo quem? Romero, Barleta, que sumiu, né? Então, a gente fica um pouco receoso. Será que pela primeira vez acertaram aí uma contratação? Mas o que ele mostrou ontem, pra mim, ele foi excepcional. E o Luxemburgo também colocou ele como se fosse um meia, deslocando o Renato Augusto, quer dizer, apostou mais no Rojas ali armando do que no próprio Renato Augusto, né? Então, deve ter mostrado credencial nos poucos treinos que tem capacidade de fazer isso também. Então a gente fica assim, animado, mas vamos esperar, vamos ver se vai encaixar ali com o Roger Guedes, se vai encaixar com o Yuri Alberto e que comece a municiar os dois ali para começar a sair mais gols. Se encaixar, vai chegar nos 40 gols que eu te disse aí. Vamos lá, gostei, mas eu concordo com eles, né? É um jogo só. Mas o que a gente tira desse primeiro jogo, já o que eu acho bacana é a vontade do jogador, né? Também chamou a responsabilidade, fechou, acreditou nele, ele quis. E ele jogou muito bem. Então é um jogador que tem uma característica que a gente vem pedindo aqui, né? Ele vai bater falta, a gente vai ter mais qualidade no escanteio, chutes de fora da área, é uma coisa que a gente cobra. Então eu acredito que ele vai agregar bastante e espero que, se for pelo menos assim, né, o restante dos jogos, ele vai conquistar a torcida rapidinho e vai ser difícil tirar ele do time. O que ele mostrou foi muito bom, né? Foi muito bom. E ele traz isso que o Dudu falou, especialmente, né? O chute de fora da área. O Corinthians marcou apenas um gol de fora da área esse ano, né? Com o Renato Augusto. O Renato Augusto marcou 2, um de fora da área e esse de cabeça agora. E eu espero que ele aproveite esses goleiros que gostam de jogar adiantado, né? Tem uma escola ali no Jardim Leonor que gosta de jogar adiantado lá e levar gol assim. Quem sabe aí na semifinal ele mostra um pouco dessa qualidade contra esse adversário. Mas, Ana, explica melhor, por que você acha que ele não vai jogar junto com o Renato Augusto? É que nessa partida eu acho que a gente tinha obrigação de tirar a vantagem do América. Então a gente tinha obrigação de jogar mais exposto, né? Numa partida de Campeonato Brasileiro começa 0-0. Essa começou 0-1. Porque ali você vê que o Moscardo, 17 anos, mas ele tava exausto quando nós tomamos o segundo gol do América. Exausto, porque ele tava fazendo todas as coberturas ali com o losango. E o Renato Augusto, ele tende a voltar menos. Eu acho que na maioria dos jogos ele pode sim escalar ou o Maicon ou o Juan, que dá mais vitalidade pro time, dá mais marcação. Então você jogar com Roger, Yuri, Renato e Rojas fica muito descoberto, fica muito difícil de marcar ali o meio de campo. Apesar de não ter sido eleito o craque da partida em nenhuma dos 2 jogos dessa semana, né? Eu acho que o Renato Augusto foi o craque da semana do Corinthians, né? Ele faz a jogada pro gol do Felipe Augusto na Sul-Americana e começa, enfim, além de ter feito uma partida muito boa, mas começa a nossa classificação contra o América marcando um gol de cabeça ali. Então, pra mim, o Renato Augusto voltando, né, Gibson, que a gente tava precisando, craque demais pra mim. O craque da semana da Irmandade, a gente não faz essa eleição, né? Mas eu tô jogando a minha aqui. É chover e molhado, mas o time com o Renato é um, o time sem Renato é outro. Enfim, o Renato volta, o time começa a entrar nos eixos, né? Pelo menos a parte da frente, a parte do ataque. Aí só fica assim, um pouco relutante, né? Apreensivo com o fato de talvez ele se machucar de novo, ou quando ele tá voltando de uma lesão, dele não voltar no mesmo nível que ele tava antes de se machucar. Mas enfim, pelo visto já voltou e voltou jogando a vera. A gente sabe que ele estava sendo preparado para esse jogo porque era o jogo que a gente precisava. Então ele jogou alguns minutos, mas é o que o Gibson falou, né? O time é um com o Renato Augusto e você vê que até nos reservas
ele muda o jogo. Mas é impressionante a qualidade que ele tem, o quanto ele se identificou com o time, com a torcida, né, na primeira passagem, nessa segunda passagem. Se eu fosse o técnico da seleção, teria levado ele para a Copa do Mundo ano passado. Então ele é diferenciado. Ele sabe o que faz quando ele toca na bola, quando ele bate na bola, né? Quando ele chuta pro gol, ele sabe. Impressionante. Ele tá em casa, ele tá tranquilo. Então ele precisa ser mais aproveitado. É que, infelizmente, ele vem sofrendo, né? Sofre muito dessas lesões. Então ele tem que ser mais resguardado. Eu acredito que, um pouco do que a Ana falou, ele não vai jogar todos esses jogos. Eu acredito que ele vai ter alguns minutos, porque ele vai querer estar inteiro para a semifinal. É uma pena que eles tenham sofrido tanto com as lesões. E é uma pena que ele já tá com 35 anos. Porque, olha, ele poderia jogar mais alguns anos fácil no Corinthians, a gente iria adorar. E ele já falou que quer renovar, Ana. Você renovaria com ele pro ano que vem? É complicado, né? É muito complicado renovar com ele. Acho que teria que ser feito um contrato um pouco diferente porque ele não... Eu acho que conforme o tempo vai passando, ele vai jogando. Obviamente ele é um jogador diferenciado, obviamente ele faz total diferença. Acho que ele é um jogador importante. Ele tem vontade de ficar no Corinthians, ele falou que ele tem vontade de jogar pelo menos mais um ano e quem sabe 2, né? Mas eu acho que não renovar com ele também é difícil. Acho que é sentar e conversar e tentar chegar num acordo que seja bom para os dois lados, né? A gente paga tanta porcaria também, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que cada vez ele joga menos, né? Ele ficou um mês parado aí, dessa última... lesão, então ele tem que ser bem preservado. Por isso que eu acho que ele não tem que jogar tanto assim no Campeonato Brasileiro e ele ser preservado para esse momento de Copa do Brasil e quem sabe se a gente classificar mais para frente por umas fases finais de Sul-Americano. O físico aqui prejudica esse jogador inteligentíssimo. E tá fazendo curso de técnico, tenho certeza que será se apostar nessa profissão que não é fácil, Renato Augusto não é fácil, eu acho que você vai achar que é mais fácil jogar no meio campo do Corinthians do que ser treinador. Mas eu tenho certeza que você vai ter um grande futuro como treinador aí. Essa diretoria que a gente tanto fala mal, se ela não renovar com o Renato Augusto, vai ouvir mais ainda, eu acho. Mas vamos lá, na Copa do Brasil, nosso adversário já saiu, né? A gente não sabe as datas do jogo, o mando do jogo, mas o adversário é o time lá da Vila Sônia. As datas já tem certeza, né? Dia 26 de julho e aí 16 de agosto. É uma coisa que particularmente eu não gosto, é aquele hiato, né? São 2 semanas para um jogo, é muito tempo, mas enfim, são as datas por causa de Libertadores e até Sul-Americana, né? Então eu tô todo confuso aqui, mas o adversário já sabe, não sabe o mando. O Corinthians contra esse adversário em jogos de mata-mata com ida e volta, né? Porque no Paulista tem muito jogo que é só ida, né? Só mata. Em jogos de mata-mata, jogo de ida e volta, jogamos 8 vezes contra esse adversário e eliminamos eles todas as vezes. Todas as 8 vezes o Corinthians se classificou. Agora, contra o treinador deles, a gente jogou 6 vezes pela Copa do Brasil e não ganhamos nenhuma ainda. A estatística aqui do pessoal do Ultimão que postou 4 empates e 2 derrotas. Como é que você vê rapidamente, Ana, esse adversário? A gente tem chance? Vai passar, não vai passar? Tranquilíssimo. Eles não podem vir à arena que tremem. Não interessa. O treinador que eu saiba não entra em campo. Vão ter que jogar de calção preto, coitados. Tranquilo. Eu acho que no jogo da arena eles têm esse negócio do tabu, pra eles é mais complicado. Mas eu acho que eles não sabem como vai ser o primeiro jogo. Eu acho que vai ser e eles estão no momento, enfim, com confiança, acho que vai ser bem complicado. Mas eu tenho esperança de passar. Ô, Gibson, a gente só não pode perder de 3-0, o resto a gente reverte. Bom, isso é verdade. Na atual circunstância, de repente se perde 3-0, a gente faz 3-0 na arena, vai pros pênaltis e o Cássio estamos garantido. Mas assim, eu acho que time por time, nós temos um time melhor que o deles. Os 11 iniciais, né? Mas é clássico, né? Vai ser muito difícil, quero que o Corinthians avance, mas temos que tomar muito cuidado com o primeiro jogo. E desses 8 mata-matas que você falou, um deles foi na Copa do Brasil. E a gente passou deles. O Corinthians só perdeu uma semifinal de Copa do Brasil, que foi em 2097, pro Grêmio. Foi uma Perdeu pro semifinal. Grêmio, é a nona única semifinal que o Corinthians chega, as outras 8 foi pra final.
Tá tranquilo. Bom, meus amigos, os próximos jogos do Corinthians, terça-feira, 9h30 da noite, o jogo de volta contra o Universitário do Peru na Sul-Americana, lá, fora de casa, né? Uma viagem longa aí para a molecada do Corinthians fazer. E novamente no sábado, 6h30, agora 6h30 da tarde, né? Contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. A gente que agora vai passar a ficar uma rodada atrás dos demais participantes do Brasileiro, já que o nosso jogo contra o Grêmio, enfim, ainda não tem data marcada, né? Como é que você vê esses dois jogos de Ibição? Eu acho que não vai ter... Eu espero, não é que eu acho, mas enfim. Mas eu acho que não vai ter... Espero que não vai ter tanta dificuldade com o Universitário, não. Né? Acho que é um jogo que dá pra jogar tranquilo, assim, não vai entrar... O estádio vai estar lotado. Já venderam 60 mil ingressos. Então, né? mais gente pra ver os caras perder a partida, bicho. Isso não me preocupa, não. Né? Agora, eu acho que é um time que é bem frágil. A gente viu os caras jogando, não é um time, né, cascudo. Eu acho que se a gente jogar como vem jogando nas últimas partidas, tem tudo pra conquistar mais uma vitória lá e passar sem sufoco. Sem sufoco, Ana? Difícil com esse Corinthians, hein? Mesmo a molecadinha? Eu gostaria que o Corinthians tivesse feito fez e teve volume para fazer um placar um pouco mais elástico aqui, né? Uns 2, pelo menos, né? Acho que seria mais tranquilo. Eles estão muito injuriados por causa da história do preparador físico, né? Se não me engano. Então eles estão tratando esse jogo como guerra. Eles já mostraram que eles não são muito delicados, né? Então eu acho que vai ser um jogo difícil pro Corinthians. Eu acho que a molecada vai sofrer bastante, principalmente porque não tá tão acostumado assim a um jogo com catimba, um jogo que o outro time entra pra bater mesmo. Mas eu espero que a gente saia pelo menos com um empate e a classificação. Eu acredito que a gente vai estar reforçado ali de alguns jogadores um pouco mais experientes. Por exemplo, o Maicon não foi pro jogo de ontem, então deve ir pro jogo de terça-feira. Roger Guedes deve ir pro jogo de terça-feira. Juliano, o Carlos Miguel numa boa noite. Então acho que pelo menos um empate ali, acho que a gente consegue levar. O goleiro deles foi punido por 4 jogos, então é experimentar de longe ali também, tentar dar umas rateadas ali no goleiro. E o jogo contra o Bahia, eu acho que vai ser um jogo parelho, mas o Corinthians vem numa fase melhor do que a gente tinha, precisa e tem que jogar para ganhar. Porque é um jogo ali, o Bahia também tá na parte de baixo da tabela, então é um jogo ali que a gente vai tentar subir e tentar afundar um pouco mais o Bahia. Então o Bahia tá perdendo agora pro Atlético Paranaense, então a gente precisa ganhar, fazer esses pontos e tentar subir mais na tabela para deixar a gente mais tranquilo. Mas falando sobre o Universitário, eu concordo, eu acho que seria um jogo já, vamos falar assim, difícil, pelo placar, né, mínimo que a gente fez, por ser molecada, em função do que aconteceu aí com o preparador físico, que ele continua preso, né, ele ainda tá preso aqui. Então eles levaram por gestos racistas que ele fez aqui na Neoquímica Arena, né? Tem imagem e tudo mais mostrando, enfim. Perfeito. O Luxemburgo até falou um pouco isso na entrevista, né, na coletiva, ontem. Tem que tomar cuidado, porque é uma molecada que não tá acostumada. Antes do jogo, ele já estava pensando, né? A gente falou que ele queria levar o Cássio e o Roger Guedes, porque o Roger Guedes não pode jogar contra o Bahia, então o Roger Guedes vai pro jogo. Até porque precisa ver como é que vai estar o Pedro e o Wesley. É uma arbitragem que deixa o jogo mais solto, bater mais. Além do goleiro, lembrar que o principal atacante deles foi expulso aqui, também não joga. Então acho que vai ser importante. Só que o Corinthians tem que tomar cuidado, porque o Corinthians... Não só o Corinthians, né, mas os times brasileiros gostam de cair nessa catimba. Vai ser um belo de um teste para essa molecada. Pegaram o Liverpool e o próprio Universitário aqui, mas o jogo lá vai ser um teste real para eles. Esse aqui é a minha visão. Acho que vai ser interessante ver a primeira pressão em cima dessa garotada aí. Apesar de, como a Ana falou também, ter esses jogadores que não são os garotos, né? O Roger Guedes, talvez o Maicon, o Juliano muito provavelmente vai estar lá. Eu gostaria de ver o Carlos Miguel, não levaria o Cássio para viagem, enfim, deixa o Cássio descansando aqui, deixa ele pronto para o sábado. Contra o Bahia vai ser um jogo complicado, adversário direto, né? E a última vitória que o Corinthians tem como visitante lá em Salvador foi em 2014, meus amigos. Quase 10 anos da última vitória. Gol, inclusive, do Renato Augusto. E desde então, outras 5 partidas foram 4 derrotas e apenas um empate no ano passado. Então, não é fácil jogar lá e o Corinthians tem que ir preparado. Porque se começar a ficar muito na zona da confusão ali, aí os jogos da Copa do Brasil, da Sul-Americana, realmente vão começar a ficar cada vez mais para trás de importância.
tem que fazer um bom resultado lá na Bahia, né? Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 345. Mas antes, o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais. Bora lá, estamos aqui no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana, com TH só no Twitter, que é Irmandade Timão. É isso, meus amigos. Semana que vem, domingão, estaremos de volta às 7 da noite, quando a gente joga no sábado. Nossa gravação semanal do nosso podcast aqui no YouTube, no Facebook e no Twitch. 7 da noite. Certo, Ana? Certíssimo. E só não esquecer que tá passando aqui o link, né? Ou em cima ou embaixo do lado da nossa caneca, da nossa camiseta, lá o Dudu e o Gui estão mostrando. Então quem quiser adquirir é pelo link do Mercado Livre, não dá trabalho nenhum, é rapidinho, tá? Já compra pra todo mundo ir dia 26 de julho lotar a arena e com a camiseta da Irmandade. Vamos lá, vamos fazer força pra gente passar pra final e quem sabe ser campeão da Copa do Brasil. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!